Ok, pessoal, vamos lá então. Boa noite a todos os amigos internautas que estão já ligadinho na gente. Aqui é a sua CNH Interativa em mais uma live na noite dessa segunda-feira, hoje é 29 de março, terminando aí o mês, né? E estamos aí com vocês. Comigo, meu amigo, meu parceiro aqui da CNH Interativa, o instrutor da Silva. Seu microfone tá fechado, da Silva, abre ele aí. Isso. Pronto, agora sim, da Silva. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Boa noite, João Dark. Prazer aí, mais uma live com vocês, né, nesse nosso canal, esse nosso novo projeto, que está aí recentemente iniciando, né, 2021, trazendo para vocês aí uma interação a mais para todos os condutores aí que nos seguem, que gostaria de acompanhar todo o nosso canal, né, toda essa interação. E convidamos aí hoje na live, hoje 29/3, como o Edson já disse, o nosso querido colega aí, João Dark, né? Fala, João, se apresenta aí pra gente. Opa, boa noite. Uma satisfação enorme estar aqui participando com vocês no começo disso tudo, né? Grande Edson, grande professor da Silva. E boa noite a todos presentes aqui. É uma honra para mim estar aqui e representar uma categoria, né? Que eu vou puxar a sardinha mesmo, porque eu sou motorista de ônibus. É uma categoria tão honrosa que são os motoristas de ônibus, condutores de vida. Isso daí, João Dark, que é um expert no transporte coletivo de passageiros, né? E dizer para o João, como o da Silva já falou, é uma honra recebê-lo aqui na nossa CNH Interativa. Obrigado. Pensa no cara que está feliz da vida. Eu também sou oriundo do transporte coletivo de pessoas. Trabalhamos juntos 16 anos no transporte coletivo de pessoas, na operação mesmo, né, João? Trabalhamos na operação. Hoje estamos nesse lado de cá da instrutoria, mas corre no sangue, né? De vez em quando, João, eu sonho dirigindo ônibus, né? Olha só que coisa. A gente não esquece nunca, é que nem andar de bicicleta, né? É, que nem andar de bicicleta, né? Não esquece, não tem como esquecer. Mas o papo hoje vai ser bacana. O papo é esse aqui, ó. Rotinas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Rotinas do condutor transporte coletivo, tá? O pessoal já está entrando aí, né? Deixa eu só ver uns boa noites aqui. E aí a gente já vamos começar. Aí o Fábio já deu boa noite. O instrutor Fábio deu boa noite. Grande Fábio. Instrutor Márcio. Estamos juntos aqui, é isso aí. Está aqui também o Ronaldo dando seu boa noite. Grande Ronaldão. Está o Sérgio Souza dando boa noite. Serginho, grande Serginho. Deixa eu ver a foto aqui, é o Serginho. Não, você não conhece, não. Serginho, instrutor, fez o curso com você lá no Detran. Ah, tá, o Serginho. É que tá de óculos ali. É verdade, instrutor Serginho. Fábio, grande Fábio também. Fábio. Uhum. Quem mais está aqui já? O Antônio. Opa, o Antônio está aí também dando seu boa noite. Hoje está em Corumbá o Márcio, né? O Márcio, terça passada, estava lá em Rio Brilhante. Hoje já está em Corumbá. Ô, que viagem, hein? O Márcio está comendo pastel na casa de titia. É isso aí mesmo. A Ângela também dando seu boa noite. Futura instrutora Ângela. O Diego também está aí conosco. Jesus, bastante gente já. Oh, maravilha, hein? João Dark, meu professor. Vai aparecer muito aluno aí, seu João Dark. Opa! João Dark, né, da Silva, que foi nosso professor no nosso curso especializado coletivo e MOP, se eu não me engano, né? É isso, né, da Silva? Foi. Ele foi sim, maravilha. Foi nosso professor do coletivo e do MOP. Excelente. Aprendendo com os melhores em Edson. É isso aí, rapaz, nós estamos no grupo seleto aqui. Ok, daqui a pouco eu passo mais comentários aqui. Da Silva, antes de nós começar o bate-papo com o João,
Fala para nós dos nossos outros canais aí, da Silva. Bom, o nosso canal hoje, a live está sendo transmitida aí pelo Facebook, né? Mas nós temos o canal também no YouTube, CNH Interativa. Estamos aí subindo alguns vídeos, fazendo um upload de alguns vídeos. Semana passada tivemos a live com o nosso querido amigo também, instrutor Roberto. Falamos sobre a rotina do condutor do veículo de emergência. E nós já subimos ela, fizemos o upload para o YouTube. E também temos um Instagram, né? Um Instagram aí, CNH_Interativa. Para quem puder acompanhar, seguir, compartilhar, a gente agradece muito a participação de vocês aí para alavancar ainda mais essa interação. É isso aí. E dessa vez, promessa é dívida, né, da Silva? Essa semana nós vamos gravar novos vídeos, dando continuidade àquela orientação, né? Interação, porque o nome já disse, CNH Interativa é nós interagir. Aquela interação sobre as categorias, né? Então, nós vamos estar subindo vídeos da categoria D e E. É isso, né, da Silva? Dessa vez vai ou não? Vai. É que eu marquei, Edson, não sei se você se recorda, eu marquei com outro instrutor para fazer uns vídeos e ele esqueceu a camiseta. Ficamos sem gravar vídeo. Você não deixou fazer sem camisa? Então tá bom. Melhor não, senão vai ter dislike. É que o de uniforme não pode gravar, pô. Então eu esqueci da camisa. Olha quem já está comentando também aí, falando em instrutor, olha ele aí, ó. O Roberto já tá ligadinho. Maravilha, isso aí. Então tá, então vamos lá então, né? São 19 horas e 8 minutos, já estamos com uma galera legal aí. E lembrando que agora, todo mundo já deu boa noite aí, né? Agora você pode já começar a registrar suas perguntas. O tema é rotinas do condutor do transporte coletivo de passageiros, né? E qualquer dúvida, que nós estamos falando de de se profissionalizar, né, no que diz respeito a motorista profissional. É o nosso primeiro foco aqui nos nossos canais da CNH Interativa, né? E você que tem essa vontade, esse desejo, quer saber como que é essa profissão, essa rotina do motorista, como que é os caminhos. Hoje você pode aproveitar aqui o nosso amigo instrutor João Dark, né? E ele vai estar sanando as dúvidas aí para vocês. Vocês podem colocar nos comentários que eu jogo sem medo aqui pro João. O João disse que está preparado para todas as perguntas aí para vocês, né, João? Então, então o João já vai estar respondendo e também falando a rotina. O João tem uma experiência extraordinária no que diz respeito a transporte passageiro. Mas, da Silva, antes de começar a perguntar para o João, vamos fazer uma introdução. Fala para nós aí qual que é o perfil. Sabemos que o motorista para transportar passageiro tem que ter categoria D, que é o próximo vídeo que nós vamos estar subindo no nosso canal no YouTube. Mas e aí? O que a resolução fala? O que mais ele precisa ter, da Silva? Só para nós conversar aí. Bacana, Edson. Com base na resolução 789, né? O que ela traz para a gente aí, para quem gostaria de entrar ou tem interesse de entrar nessa área do transporte coletivo aí? Requisito mínimo, tá? Para você conseguir fazer esse curso. O curso ele tem uma carga horária de 50 horas aula, tá? Tem que ter no mínimo 21 anos de idade, estar habilitado no mínimo na categoria D de dado, tá? Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer os seus direitos. Então, esse aí é um requisito mínimo para quem já começa a pensar em entrar nessa área, né, do transporte coletivo de passageiro. É isso aí. Então, vamos lá. Obrigado, Silva. Então, você já sabe aí o que você tem que fazer da parte legal, jurídica,
mas vamos para a prática. Esse é o cara da prática, está aqui do nosso lado, o João Dark, correto? E já vai a primeira pergunta. Eu ia começar com uma pergunta aqui, João, daquelas nossas combinadas, mas eu já quero jogar uma dos nossos amigos aqui do Face. Tá aí a primeira pergunta. Eu faltei nessa aula, hein? Eu faltei nessa aula da combinada. Tá aí o Márcio pergunta, grande João Dark, gostaria que falasse para os nossos novos condutores de transporte coletivo como é o dia a dia e quais as dificuldades encontradas nessa nova fase por conta do Covid. Um abraço. E eu quero acrescentar, João, é um mercado muito difícil para novos motoristas? Bom, Márcio, boa noite. Satisfação, meu amigo. Tá em Corumbá, como eu brinquei agora há pouco, tá em Corumbá comendo pastel na casa de titia, né? Mas vamos lá. O Márcio, ele pergunta como é a rotina. A rotina do motorista de transporte coletivo é uma rotina árdua, né? Ela começa muito cedo para alguns e termina muito tarde para outros. Eu costumo dizer assim que quem trabalha no transporte coletivo quase não pode fazer compromissos. Por quê? Porque dependendo da localidade que o colega mora da empresa, se ele pega no primeiro turno, ele tem que acordar 2h30 da manhã. Porque antes mesmo do carro sair da garagem, existe uma sincronia de turnos, onde um colega que mora do outro lado da cidade, ele vem pegando carros, o quais vai deixando ele mais próximo possível da garagem, até que ele pega o da empresa que ele trabalha e se desloca até a empresa para pegar a primeira viagem. Essa primeira viagem, ela costuma sair em torno de 4h10, e o último carro da manhã sai em torno de 5h40 da garagem. Então, a rotina que começa cedo para quem trabalha cedo. Se o colega ele faz 2 jornadas, o que é 2 jornadas, Márcio? Ele pega uma primeira jornada, considerada como o famoso extra. Ele vai das 5, das 4h30 até umas 8, 8h30 da manhã. Esse colaborador ele vai para sua casa e retorna depois para fazer suas 7h20. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é 7h20 a jornada de um condutor de vidas. Então, o que ele faz além disso é hora extra. E se ele for embora 8h30 para casa, ele vai chegar na sua casa, ele lembra que ele saiu de 2h30, 3h da manhã de casa. Ele vai chegar na sua casa por volta de 9, 9h30. Se ele tem que pegar meio-dia no serviço, ele vai sair 11 de casa. E ele só retorna para a garagem recolhendo esse carro por volta das 20, chegando 9h da noite em casa, colocando o despertador para tocar 2h da manhã de novo, 2h30 ou 3h da manhã. Então, ela é uma rotina árdua, com uma folga semanal, e aqui em Campo Grande, direito a um domingo por mês. Tá? Com relação ao complemento da pergunta do Covid, mudou sim, Márcio, mudou muita coisa. Nós tivemos colegas aí que tiveram que ser afastados, nós tivemos percas de muito colega do quadro de funcionários, por conta de ser grupo de risco, para a própria legislação não deixar que ele exercesse a função dele como motorista. E os que ficaram, que estão trabalhando, tem que tomar todos os cuidados, máscara, constantemente usando álcool em gel. E aí você se depara com aquilo que é a principal forma de trabalho, a principal coisa, vamos falar motoristês aqui, a principal coisa que o motorista tem que fazer, que é atender bem o cliente. E aí você se depara sentado no banco e o cliente perguntando as coisas a você, você tem que responder. Porque essa é a nossa função, atender bem o cliente. Quando o motorista ele passa por um treinamento, não é para melhorar para ele, é para melhorar para o cliente, que essa é a finalidade da nossa atividade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos, tudo que nós nos empenhamos, todo conselho que é dado ao motorista em treinamento e em particular é para melhorar para o cliente. O cliente é o nosso alvo. O cliente ele é bem tratado. Tudo que nós fazemos no transporte coletivo, isso não só em Campo Grande, não. Eu conheço outros estados, eu tive a oportunidade de ministrar aulas em outras garagens, e todos os encarregados de tráfego focam cliente, porque é ele que mantém a empresa, ele tem que ser bem tratado. Ele pagou pelo serviço e cabe a nós, representantes da empresa,
transmitir para ele segurança, confiabilidade, e quando ele entrega a vida de um filho ao motorista, ele quer que o filho dele chegue na escola com segurança e volte para casa em segurança. E aí, com relação ao Covid, mudou muito. O tratamento com o cliente está mais preciso, porque o cliente está mais inseguro hoje, então o motorista ele tem que se desprender, em outras línguas, ele tem que correr o risco de dar uma boa informação, independente da situação do Covid ou não. Com relação à sua pergunta, Edson, se é fácil entrar no mercado do ramo de motorista? Não, não é fácil. Por quê? Pode existir a vaga, mas não é só, como o da Silva falou, não é só estar qualificado para a função. A gente trabalha muitos monitores na região de Campo Grande, que a gente troca mais ideias, e alguns estados que eu conheço, a gente troca muita ideia que a pessoa tem que ter um dom para ser motorista de ônibus. Ele tem que querer. Ser motorista de ônibus tem que estar na veia. Não é para qualquer um. Muitos tentam ser. Mas aí quando se deparam com o trânsito das 17 às 19 horas, onde nenhum outro condutor de automóvel, vamos dizer, não vamos generalizar, nem todos os condutores respeitam o espaço devido que foi destinado ao ônibus. Nós temos vias em Campo Grande onde o ônibus não consegue se adequar dentro da faixa. E aí entra a parte do, será que eu nasci para isso? Será que eu dou conta disso? Então, a dificuldade maior, professor Edson, é essa. Às vezes é a adequação à profissão. É o querer fazer aquilo. Mas não é fácil ser motorista de ônibus, porém, não é difícil querer ser. Porque a gente ensina, nós temos escolinhas na empresa, a maioria das empresas do Brasil trabalham com escolinhas, então, dependendo do interesse do candidato, é aquilo que fala assim, a forma, escuta essa, professor, da Silva e professor Edson, a forma, às vezes, é melhor que o conteúdo. A forma com que o candidato se apresenta, às vezes, é melhor do que os candidatos que já vêm lá com uma bagagem de 20 anos de coletivo, que se acham um copo cheio, que acham que não precisam saber mais nada. Então, às vezes, nós vamos pela forma com que ele chega, com a humildade de querer aprender, e nós identificamos, você vai ser motorista de ônibus. Legal. Então é isso, vocês estão anotando aí. Então, eu tenho um jeito, John, que eu falo nas minhas salas, nas salas de aula, no curso de condutores, de formação de condutores de transporte coletivo. Depois daquelas coisas que é de praxe, das minhas apresentações, quando eu estou com o pessoal se formando no curso de transporte coletivo, eu abro o curso dessa maneira, já no primeiro dia, porque senão o cara vai ficar 50 horas dentro de uma sala de aula, né? E 50 horas mesmo, né? E aí eu já chego no primeiro dia e falo, olha, por experiência própria, porque eu já estive lá, se você não gosta de lidar com pessoas, se você não gosta de lidar com gente, de dar informação, de dar bom dia, de dar boa tarde, de dar boa noite, se você não gosta de atender cliente, se você não gosta, não gosta de estranho, você está no curso errado. Eu já aconselho eles, aproveita que já estamos só nas primeiras horas do curso, vai fazer outra coisa, né? Porque não é todo mundo que nasceu para isso. Se bem que aquela vontade ou a necessidade nos força algumas coisas. Mas eu já aviso eles, não adianta, porque transporte de pessoas, você vai ter que atender cliente, como o João falou. E, João, a concorrência cada vez vai aumentando, não é verdade? Então, sim, é a questão de fidelizar cliente, não é verdade? Isso aí. Ou não tem concorrência no transporte, João? Rapaz, nós vamos dizer assim, professor, hoje nós vivemos assim um momento delicado, né? Nós já tivemos momentos aí mais tranquilos, mas hoje nós temos que cativar sim, nós temos que atender bem sim, não só porque é a nossa função, mas sim também pela concorrência, porque o cliente, quando ele desce do seu carro, ele tem que se sentir satisfeito, ele tem que sentir que a viagem dele foi feita com segurança, para que ele volte amanhã. Essa é a nossa intenção. E todo treinamento, motorista de transporte coletivo, pelo menos dentro do grupo que eu trabalho, ele passa a cada 3 meses em sala de aula. É uma coisa que, inclusive, você, Edson, já viveu.
A cada 3 meses tem sala de aula, mas por que eu tenho que voltar? Sim, você tem que voltar para relembrar alguns conceitos e para saber que você está aqui para atender bem o cliente. Quando nós falamos do modal transporte, é com muito orgulho que a gente tem que ressaltar que o transporte rodoviário ele faz parte de 80% dessa fatia de 80% de todo o modal de transporte. Então, se orgulhem de ser motorista. Vocês fazem parte do maior modal que existe. Vocês são a peça-chave de desenvolvimento das cidades, dos estados do país. Tá? Eu costumo falar muito isso para meus amigos motoristas de ônibus. Nós somos a melhor fatia do bolo. Somos nós que desenvolvemos uma cidade, um estado, um país e um bairro. Porque hoje o transporte rodoviário, o transporte de pessoas é quem leva o futuro médico para a escola, é quem leva o futuro dentista, quem leva o futuro professor. Quantos médicos, quantos dentistas, quantas pessoas, quantos advogados, quantos juízes já não vieram conversar com a gente, com vocês em sala de aula? Tenho certeza que vocês, instrutores, já viveram essa situação. Já peguei muito ônibus quando eu era aluno, já peguei muito ônibus quando eu estudava na faculdade. Então, nós temos muitos relatos. Então, se orgulhem de ser motoristas de ônibus. É uma profissão linda, maravilhosa. E quando nós selecionamos, que eu falo para vocês, que a forma, às vezes, é melhor do que o conteúdo, nem sempre o grande profissional consegue a vaga. É aquele que vai atender bem o cliente, que a gente vê simplicidade nas palavras dele. Às vezes, um profissional que não atende o cliente, ele não passa no teste, não pela dirigibilidade dele, mas sim pelo perfil que ele demonstrou no dia do teste, ali, que ele falou. Maravilha. Da Silva, tem alguma pergunta? Senão eu vou lançar aqui dos alunos aqui. Lança uma aí. Bacana. Foi uma pergunta antes que você postou aí, Edson. Foi do Hélio Cabral, se eu não me engano, que vocês fazem, né, o transporte de sonhos. Realmente é tudo que o João falou, né? Fazem um transporte de sonhos aí, realmente. O que já aconteceu comigo, contar um breve caso aí, de aluno procurar a gente e ele querer uma orientação profissional, porque ele precisava trabalhar de alguma maneira. Só que ele já chegava impondo algumas situações. Eu quero ficar dentro da cidade, não quero viajar, quero ganhar bem. Aí ele vai impondo as coisas, né? Aí eu pergunto para ele, você gosta de lidar com pessoas? Não, também não gosto não, esse negócio de pessoas não é comigo, não. Ele já vai se auto-fechando, né? Ele já vai se excluindo dessa área, porque, querendo ou não, você precisa lidar com pessoas, transporte coletivo é isso. Então, ele visar tudo isso dentro da cidade, para ser uma das melhores áreas para você estar em casa todo dia, tendo um turno, 2 turnos que você vai trabalhar, mas todo dia você estando em casa e com um dos melhores salários aí, que eu considero, dentro do município, é o transporte coletivo, né? Só que aí a gente entra nessa questão que vocês frisaram bastante, que foi com relação a lidar com pessoas, né? Ter esse relacionamento aí interpessoal, que não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Mas uma pergunta, pessoal, que sempre eles questionam para a gente, às vezes em sala de aula, eu sei, vocês também sabem, mas o que vocês podem falar com relação ao transporte coletivo? Para o rodoviário, é o mesmo que o urbano? É o mesmo curso ou tem diferença? O que vocês podem falar para a gente? É o mesmo curso, você fala? Isso. O curso é o mesmo, é bem colocado. O pessoal sempre curso pergunta. Lá da resolução. Bem lembrado. O curso de transporte coletivo que o da Silva citou, da resolução 789, que é obrigação, você que galga entrar um dia a ser um motorista de transporte de pessoas, primeiro, categoria D no mínimo, e segundo, fazer o curso teórico, que é 50 horas aulas. O curso teórico, ele abrange transporte coletivo de passageiros. Assim, vou citar alguns exemplos práticos aqui. Transporte, ônibus urbano, ônibus, fretamento contínuo, fretamento turístico, fretamento eventual. Agora tem os aplicativos, né, o Buser, e tem também
o transporte rodoviário, né, que é as linhas regulares, né? Esqueci de algum? Vans, tudo engloba isso aí. Esqueci de algum, Silva? Não, né? Acho que é isso aí, né? Eu posso escolar também com ele, Edson? Já que você falou tudo? Não, escolar não. Pergunta, né? Sempre pergunta. O coletivo, ele não cobre o transporte escolar. Por quê? Por quê? Ah, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O transporte escolar, você trabalha com um público diferenciado. O transporte escolar, você vai ter que entender até o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Você vai ter que... não é só a parte do motorista, você tem que saber dirigir, tem que ter técnica de condução, tem que ter esse perfil de atendimento a cliente, e ainda mais, você entra como perfil de tutor, ou seja, você vai ser tutor desta criança ou desse adolescente, desde quando essa criança entra no seu ônibus, lá na porteira, lá na fazenda, até você desembarcar ela na porta da escola. Depois, vice-versa, quando você pega ela na escola, você entrega ela às mãos de um responsável. Então, é um público diferenciado, onde você tem que ter um perfil também diferenciado. Por isso, um não cobre o outro, vai ter que fazer um outro curso, que é o de curso escolar também. Tem uma perguntinha pro João aqui. Cadê? Eu perdi. Acho que o João até respondeu essa, João. Juninho. Eita. Qual é a carga horária do motorista permitido por lei? Deve ser CLT. Isso, boa pergunta. Nós trabalhamos por regime de convenção coletiva. E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós trabalhamos, Júnior, por 7h20. O que passa disso é hora extra. Porém, hoje, nós temos um bloqueio de trabalharmos somente 52 horas extras, no caso do E-Social. O que é o E-Social? Todos os dias são informados, até o último dia do mês, no fechamento da folha, a quantidade de horas extras que o nosso colaborador realizou, não podendo totalizar um volume superior a 52 horas. Então, ele tem as 7h20, um total de 52 horas no máximo durante todo o mês de trabalho. Isso é permitido por lei. Tá? Então, assim, varia de regiões. Aqui o nosso é 7h20. A própria CLT, ela abre esse leque para a gente negociar com o nosso sindicato. E isso é mais um fator que torna o nosso motorista um herói. Porque ele, além de fazer a sua jornada de 7h20, ele ainda se dispõe a fazer uma hora extra. Uhum. Legal. Tem outra pergunta sobre Covid aqui, João. Mandei. O Dionísio Jimenez pergunta: olá, boa noite. Devido a essa pandemia, nós, como vimos os motoristas como linha de frente, né? Como vocês estão trabalhando o psicológico desses profissionais, trabalhando também com aglomerações constantes? E aí, como está o psicológico, João? Hoje existe uma regulamentação municipal, né? Só para responder na pergunta do Dionísio, vamos puxar um pouquinho lá atrás. Quando começou a pandemia, existiu um bloqueio que cancelou o transporte coletivo. Existiu-se algumas linhas de ônibus, isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá, gente? Existiu algumas linhas de ônibus para levar o pessoal do serviço essencial, que na época era o pessoal da medicina, o pessoal que exercia a função na área médica. Então, todos aqueles que tiveram que trabalhar em hospitais tinham um coletivo para eles. Depois abriu um leque para o pessoal do mercado e foram abrindo alguns leques, e houve necessidade de colocar mais ônibus para rodar. E até hoje não se voltou ao normal o que era antes da pandemia. Hoje nós estamos operando com a média de 60% do nosso volume, isso na empresa que eu trabalho. Tem umas empresas que estão com volume menor e outras, talvez, com volume maior. Mas nós hoje, né, onde eu trabalho, estamos com volume de 60%. Existe uma regulamentação municipal a qual determina uma quantidade estabelecida por um decreto de passageiros que pode ser transportado. Então, nós temos o álcool em gel no embarque do passageiro, ele já tem ali um álcool em gel para ele, né? O cliente, quando ele entra no carro, se depara com álcool em gel para ele. Esse álcool em gel ele é recarregado todos os dias pela manhã, e se houver necessidade, esse álcool em gel ele é reabastecido durante a operação.
o motorista ele fica cuidando ali, e se o álcool em gel baixar o seu volume ali, ele já para no terminal e pede para reabastecimento ser realizado. Um outro fator é que o motorista ele conta esses passageiros que estão em pé, porque mas existe um passageiro do lado do outro, sim, mas o foco do cliente tem que ser voltado para frente, né? O passageiro em pé, existe um distanciamento entre eles dentro do carro, por isso o limite de passageiros em pé, controlado pelo motorista, certo? E aí houve uma preocupação, onde a empresa entrou com a doação de máscara também, uma máscara de tecido, de fácil limpeza, onde o motorista ele pode lavar essa máscara, né? E o álcool em gel para o motorista também. E toda vez que o motorista se depara com uma situação inerente, que ele precisa ser substituído, para que eles têm que se higienizar, tomar um banho, coisa parecida, a gente põe um plantão para rodar, e esse motorista muitas vezes vai para a garagem fazer a limpeza do corpo, caso ele tenha suspeita de alguma coisa estranha que aconteceu dentro do carro dele. E existe também a possibilidade de troca do carro naquele momento. Uma pessoa que às vezes tem uma má digestão dentro do carro, terminou de um alimento que não fez muito bem para ele, ele vem a jogar aquele alimento dentro do carro, até mesmo vomitar aquele alimento, a gente pega o carro, leva para a garagem e faz a limpeza. E quando esse carro recolhe à noite na garagem, ele é totalmente esterilizado. E quando ele para do Extra em qualquer terminal, todos os terminais de transbordo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem uma pessoa que vai fazer a higienização desse carro. Tá? Então, essa pessoa ela está treinada, ela foi treinada pelo órgão responsável para higienizar aquele carro, para quando esse carro voltar para a linha, ele já esteja totalmente desinfectado. Perfeito. Show. Tem mais uma pergunta aqui. Olha aí. Essa é do professor Roberto, hein? João Dark. Grande João Dark, amigo. Em relação ao perfil do condutor, quando eu consigo entender que tenho o perfil para trabalhar no transporte de passageiros? Boa pergunta, Robertão. Vamos lá. Robertão, na verdade, quem tem que entender lá é o monitor que vai estar fazendo o teste. Porque, vamos dizer assim, não desmerecendo todos que têm habilitação categoria D e se enquadre dentro do perfil da legislação. Mas, às vezes, a pessoa tem uma certa insegurança, quando ela se depara com um carro num volume como é o do ônibus. O nosso menor carro, ele tem 11 metros e 40 centímetros. E nós temos o nosso alongado, que tem 13 metros e 48 centímetros. Então, digamos assim, que do último eixo dele até o final do carro, eu tenho um carro que tem 2 metros e 40. Isso dá muito canto, e a pessoa geralmente assusta, Roberto. Então, assim, são dons que às vezes ele vai descobrir que tem quando ele senta ali para começar a dirigir. Agora, quando ele vai saber que tem, vai depender do monitor que estiver avaliando dele no dia do teste, que lembra do perfil, muitos chegam lá, eu sei, eu faço, eu aconteço. Mas na hora que você senta no volante, que você se depara com aquele carro, fala, não, muito obrigado, isso aqui não é para mim. E outros que querem tentar, que tem o perfil, a gente vai investir nele. E se não der certo, com certeza, o Roberto, meu amigo, a gente vai chegar nele e vai ser super sincero. Vai falar, olha, infelizmente, você ficou 3 meses na empresa, mas esse perfil não é seu. Motorista de ônibus coletivo, condutor de vidas. Eu não vejo assim, discriminação nenhuma em você conversar com uma pessoa que tentou, porém não alcançou o objetivo, porque são vidas. Então, você tem que procurar uma forma bem legal, uma forma tranquila de dizer que, naquele momento, aquele perfil não dá para ele. Por conta que a gente tentou na manobra, fez treinamento, e a gente identificou, não ele, nós da empresa identificamos que ele não vai se adequar, que ele não vai ter a tranquilidade para transportar vidas. E quando a gente fala transportar vidas, Roberto, a gente tem que levar em consideração o fator assim, que não é só conduzir um carro. Você tem a 9.503, que é o Código de Trânsito, você tem a lei municipal. Então, assim, são uma série de coisas que englobam a vida do nosso herói, condutor de vidas. Eu falo herói porque realmente os caras são herói. Ser motorista hoje urbano dentro de um centro urbano, que você pega o horário de rush cedo, horário de rush no almoço e horário de rush à noite, é herói. Eu não vejo outra palavra
que classifique os meus amigos motoristas de ônibus, condutores de vidas, se não for a palavra herói. Porque você tem o Código de Trânsito, você tem a lei municipal que você tem que seguir, cada município tem a sua lei que rege o transporte coletivo, porque o transporte coletivo, muitas vezes, ele é de concessão dada pela prefeitura da sua cidade. Então, a prefeitura fala, olha, você vai prestar um serviço para mim, só que as regras são essas. Aí você tem um Código de Trânsito, você tem que atender bem o cliente, você tem horário para cumprir, e você tem que tudo isso não causar um acidente, não frear brusco, conhecer todas as linhas, não rampar um quebra-mola, não passar correndo numa depressão, e uma série de fatores. Tem que ter uma noção boa de elétrica, tem que ter uma noção boa de mecânica, e ainda por cima, Roberto, hoje o condutor, ele tem que estar habituado, de uma certa forma, à tecnologia, porque a tecnologia embarcada que vem nos nossos carros, ela exige um pouco de conhecimento de tecnologia, sim, tá? Então, assim, Roberto, eu acredito que a resposta resumida para você seria assim, o condutor, muitas vezes, ele não vai saber a hora, mas nós, da empresa, somos obrigados a identificar aquele perfil no condutor e classificar ele como motorista, condutor de vida ou não. Perfeito. Enquanto eu apresento aqui umas manifestações aqui, o João dá uma respirada, da Silva, prepara aí uma pergunta aí para o João, tá, da Silva? Deixa eu só preparar uma. O Leandro, é um privilégio fazer parte dessa família, meus professores estão de parabéns, muito boa a live, obrigado, Leandro. André Evangelista, dando seu boa noite. O André Evangelista, ele tem uma coisa bem bacana, eu também concordo com ele, mas nós não temos o poder da caneta, né, João e da Silva? Nós, motoristas de ônibus, não fazemos parte do grupo prioritário para tomar vacina contra o Covid. É uma pena, né? Tivéssemos o poder da caneta, né? Se nós tivéssemos o poder, concordo com todas as letras, André, com a sua colocação, né? Muito bom. Tem um aqui agradecendo, João. Você deve conhecer o Ademir Ferreira. Eu participei da escolinha, agradeço a empresa pela oportunidade ao João Dark. João Dark tem muito filhote, muito motorista que ele formou, né, João? Nessa sua graças vida. Graças a Deus. Um dia em Maringá, numa empresa de Maringá, encontrei com um ex-aluno meu lá em Maringá, trabalhando na empresa do grupo lá de Maringá. Foi uma honra. Que legal. Uma honra para mim. Eu também fiz parte desse mesmo grupo que o João trabalha hoje. A minha entrada no transporte foi numa oportunidade também, numa escolinha, né? E eu recomendo para vocês, é uma baita escola. Teoria é teoria, né? Mas se você tiver a oportunidade, é uma baita escola, aprende pra caramba. E a gente sai de lá com uma visão diferenciada mesmo. É lá que você passa a peneira, né? Realmente, como o João falou, para ver se é ou não é. Eu passei pela escola também, eu sou oriundo de lá também. Também, né, João? Passei pela escolinha. Grande professor Marcelo Rocha. Marcelo Rocha foi meu professor também. Marcelo Rocha. Dourados hoje. Está em Dourados. Grande professor Marcelo Rocha. Grande professor Marcelo. Vou ver se eu acho ele por aí para vir participar das nossas lives também. Grande professor, né? Boa noite, pessoal. O Gerson fala aí. O Antônio falou tudo, professor. Tem muitas manifestações aqui. Vamos a mais uma. Digo que somos transporte de sonhos. É isso aí. Da Silva, o que você tem aí pro João aí? Que eu acho que não apareceu nenhuma pergunta aqui, não. Ô João, você comentou aí várias situações que o motorista ele precisa vivenciar no dia a dia, né? Mas tirando agora o foco motorista do transporte coletivo, o que você pode talvez estar orientando ou pelo menos passando algumas situações que ocorrem para o condutor do transporte coletivo, que às vezes a população que vivencia isso, né, no trânsito, no dia a dia, acha que o ônibus tem que esperar e a preferência é ele passar, né? O que você pode passar para eles, porque eles também vão provavelmente assistir aí algum momento o nosso vídeo, para melhorar o fluxo, né, do transporte coletivo no nosso município, já que a gente está falando isso. Isso. Professor da Silva, a grande finalidade do transporte coletivo é realmente diminuir o fluxo das vias, né? Para que as pessoas vão ao seu trabalho, vão à escola, vão ao curso, vão à faculdade, a meios de transporte coletivo.
Isso, assim, do modo geral, como você falou, tirando o foco do urbano, né? Isso, do modo geral, no trem, no metrô, no táxi. Então, assim, no transporte coletivo urbano, se as pessoas migrassem para o ônibus hoje, com certeza o fluxo das vias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, melhorariam bastante. Nós temos aí condutores, um condutor por carro. Um condutor por carro. Então, seria assim, se 5 pessoas que tivessem o seu veículo fossem hoje de ônibus para o trabalho, para a escola, para o curso, então já seriam 5 carros a menos em circulação. Então, eu convido as pessoas de Campo Grande, os trabalhadores, os alunos, a frequentarem o ônibus. Confie no transporte coletivo. Os motoristas são capacitados e muito bem treinados para prestar um serviço de qualidade para vocês. Assim, digamos assim, eles estão esperando vocês. O cliente movimenta. Tem pessoas que falam assim, da Silva, que é uma rotina ser motorista de ônibus. Eu não concordo, porque a cada dia é um cliente diferente, é uma história diferente. Você passa a escutar a história do outro, é uma pessoa conversando com a outra, e o motorista de ônibus, ele acaba escutando aquela história. Então, ser motorista de ônibus é uma coisa assim que não se torna rotina nunca. É prazeroso ser motorista de ônibus. Por isso eu disse, será que aquela pessoa se identifica em querer ser motorista ou ela tem o dom de ser motorista? Porque ser motorista de ônibus, às vezes você tem que ser meio psicólogo. Ah, eu tenho que prestar primeiros socorros. Você tem que ter a noção da precisão do primeiros socorros. Então, tem tudo isso. Nós temos também o nosso motorista de ônibus, que às vezes o cliente está lá sentado e fala, ô motorista, desse jeito eu não vou chegar até para o meu trabalho. Só que tem todo um sistema embarcado dentro do veículo que está registrando a velocidade do motorista, a rotação que o motorista está trabalhando. Então, além de tudo isso que ele já faz, ele ainda tem que tomar os cuidados devidos que a empresa cobra ele. A empresa cobra ele a não exceder a velocidade da via, a empresa cobra ele a não frear brusca, a empresa cobra ele a não fazer uma curva brusca através de um sistema de telemetria. Nós tínhamos uma empresa que prestava esse serviço para nós, uma empresa fenomenal lá de São Paulo. Então, assim, ela dava um controle imenso da operação do condutor com a gente. E a grande finalidade do transporte coletivo é essa, diminuir o fluxo de veículo das vias. E se as pessoas migrassem para o transporte coletivo, elas vão ser muito bem recebidas. Nossos motoristas são treinados e qualificados a prestar um serviço de qualidade para o cliente. A logística, quando a gente fala o que é logística, ela é a movimentação de uma forma adequada, legalizada por lei. E essa movimentação adequada, e quando nós falamos regulamentada por lei, quem é que pratica? É o condutor. Quando nós falamos da logística do modal rodoviário, é o condutor, pessoas. Então, eu tenho meus clientes que são motoristas, e o motorista tem os clientes que são os passageiros. Então, assim, é um ciclo que constantemente está sendo reciclado para que a gente preste um serviço de qualidade. Perfeito. Às vezes o passageiro, que nem você falou, né, coloca aquela pressão, acha que é o motorista que não quer andar, acelerar mais, mas uma que ele tem toda uma regra para cumprir, lembrando do bem-estar e a segurança do passageiro também, né? Imagina se todo dia um passageiro que chega atrasado e quer que o motorista tire o atraso dele, né? Nessa questão de velocidade. Imagina como seria. E assim, da Silva, só para completar, a lacuna que ficou em aberto, quando nós falamos assim de prestar um serviço de qualidade, a gente cai numa barreira que não é só um transporte coletivo, não. Eu vou citar um exemplo para você aqui. Ah, moço, está faltando um ônibus na minha linha. Mas, assim, a prefeitura que determina os horários, e nós cumprimos. A prefeitura que determina as linhas, e nós cumprimos. Moço, eu queria que o ônibus passasse a 2 quadras ali para baixo, que eu moro ali. Sim, existe um órgão competente, que o motorista vai estar instruindo ela onde que ela tem que fazer essas petições. O que às vezes acontece, da Silva e professor Edson, é que algumas mídias, aqui no caso da nossa cidade aqui, são parciais e, assim, falam de uma forma errônea de como funciona o sistema. E jogam, assim, certamente os clientes contra o condutor que está ali. Porque, às vezes, mas não é contra o condutor, é contra a empresa. Não. O motorista está ali, é ele que é o representante, ele é a empresa, ele está uniformizado, devidamente
um crachá exposto, então ele é empresa. Ele acaba recebendo essa crítica dos clientes por causa de uma evasão, de uma notícia, de uma mídia parcial que não conhece o sistema. Muitas das pessoas que criticam o sistema não o conhecem. E depois que conhecem o sistema, quando você chega no cliente com o tempo, explica para ele como funciona o sistema, alguns pedem até desculpa. Falam, desculpa, motorista, por ter pensado que o erro era de vocês. Perfeito. Dentro desse negócio de tecnologia, João, o Márcio tem uma outra pergunta aqui, que eu queria fazer essa pergunta para você, mas o Márcio já deixou a bola na marca do pênalti para me chutar. Sr. João Dark, aproveitando o seu vasto conhecimento, poderia falar um pouco da escola de motorista para os recém-habilitados sobre o sistema especializado, deve ser, novas tecnologias dos veículos e das modernidades, e aí eu acrescento para você se aprofundar falar um pouquinho sobre telemetria, João, o acompanhamento do motorista. Muito bom. A empresa que prestava serviço para nós de telemetria, Márcio, ela praticamente mastigava todo o conteúdo para nós, né? E nós, monitores, conduzimos conversar com o motorista, a gente já tinha um leque de informações na mão. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando você chamava um condutor para orientar ele de algum erro que ele cometeu, ele já sabia do erro dele. Porque no painel, quando ele cometeu o erro, no painel informou. E muitos motoristas já se adiantavam e já passavam uma mensagem de WhatsApp, ou até mesmo ligavam para a gente falando, olha, tal hora fui recolher um carro, tive que desviar de um buraco e o carro deu curva brusca. Né? Fato esse que acontece porque o sensor, ele vem dentro de uma caixinha com líquido de mercúrio que nivela. Então, toda vez que freia brusco, esse líquido vai para frente e é só no sensor. Toda vez que você faz uma curva brusca, o líquido balança e atinge o sensor. Então, ele já se adiantava e já vinha com um problema para a gente. Aí você, lógico, você quando viu o problema, você relacionava, puxava nas filmagens e via que realmente foi aquilo que aconteceu. Mas isso também não é só para controle do motorista, isso ajuda o motorista e muito. Existe um cadastro nacional no sistema de telemetria onde o bom condutor, quando ele sai da nossa empresa, ele vai pleitear uma vaga em outra empresa, no sentido assim, de Brasil, ele apresenta a numeração dele, quando o contratador vê lá, você participou de telemetria? Sim. Qual é o seu número de telemetria? Com esse número, o outro contratador puxa todo o histórico de operação dele. Então, se ele foi um bom motorista, com certeza a vaga dele está garantida. Né? Só completando o que o Márcio falou ali. A escolinha funciona assim. O condutor chega, ele tem aquele dom, você identifica nele que compensa investir naquele candidato. Compensa. Você coloca ele um certo tempo como manobrista, e nos intervalos da semana você vai fazendo um treinamento prático com ele, porque a teoria, Márcio, graças a Deus, vocês instrutores especializados estão de parabéns, porque vocês preparam essa mão de obra e soltam para nós nas empresas com muita qualidade. Vocês, instrutores especializados, de uma forma geral, vocês têm muito amor naquilo que vocês fazem, porque não é só o curso de instrutor que é hora sentado numa escola, o curso de instrutor especializado também é longo. Então, vocês têm muito amor na profissão de vocês e vocês jogam isso lá, o aluno que eu recebo, com muita qualidade. A parte teórica, eu quase não preciso entrar. Eu vou para a prática. É onde eu treino ele, eu qualifico ele na tecnologia nova embarcada, especificamente naquilo que a empresa que eu trabalho pede, né? E aí ele vai para a prática. Quando ele realiza essa prática, eu vejo que ele está bom para a linha, eu faço o acompanhamento dele como motorista. E a gente corrige poucas coisas. Olha, Márcio, vou falar uma coisa para você. É difícil uma pessoa ser outra em 3 meses. Exemplo, a pessoa ela não consegue se enganar por 3 meses. Então, você consegue, através de treinamentos, descobrir quem ela é de verdade. Você põe ela em situações. E os próprios companheiros que vão trabalhando com ele passam a ser, assim, a pessoa que vai... o mais antigo da manobra é responsável por ele. Eu costumo jogar isso, que as pessoas mais antigas ficam responsáveis pelas mais novatas. E aí você consegue ir lapidando esse profissional, quando ele está pronto para a linha, ele está o motorista de arrebentar.
Beleza. Eu acho que você responde, acho que com essa sua colocação, você também acho que respondeu a pergunta do Davi Augusto. João, quais as principais características de um motorista que você mais prioriza na hora de uma avaliação de um candidato a motorista? Além do tratamento ao cliente da cidade, direção segura, econômica ou agilidade? Quer acrescentar mais alguma coisa, João? Sim, não, eu acrescento assim, que quando você faz um treinamento com ele, que você identificou que ele pode ser motorista, aquele motorista que mais se adequa à parte de telemetria. Porque eu vou ser cobrado pelas qualidades que ele vai apresentar nos dados extraídos da telemetria. Então, assim, eu tenho que pegar aquele motorista que mais fácil vai se adaptar àquilo. Porque hoje, motorista que não freia brusco, que não faz curva perigosa, motorista que respeita as velocidades devidas, tudo essas características juntas vai me tornar mais fácil selecionar um motorista de qualidade, aquele motorista que eu preciso. Porque eu não posso, dentro de uma empresa que eu tenho hoje, 160 motoristas, eu não posso me dar ao direito de ficar um dia com um motorista. Então, eu tenho que filtrar a qualidade no começo para que depois esse motorista ele não tenha dificuldades e possa prestar para o cliente um serviço de qualidade. E com base na telemetria, a gente seleciona o motorista que vai melhor se adequar ao perfil da empresa. É com a telemetria hoje, David. Hoje é com a telemetria que a gente seleciona esse motorista. Legal. Bacana. Ô João, para complementar aí, né, a pergunta do David Augusto, para quem tirou a habilitação, recém fez o curso, não tem experiência, né, está almejando essa oportunidade no mercado de trabalho. Há espaço para ele, hoje, no transporte coletivo? A pessoa Sim. que não tem experiência, apenas fez curso e habilitado. Ela se enquadra, professor, naquilo que eu falei, na onde você pega a forma melhor que o conteúdo. A forma melhor que o conteúdo. Ele tem vontade? Você deu uma volta com ele, tá fácil lapidar? Agora, se ele tem vontade, mas não tá fácil lapidar, a gente encaminha para a melhor escola de profissionais que há em Campo Grande, né? Que tem um ônibus já adequado, que tem um profissional lá, né, extremamente qualificado para ensinar eles. E a gente já pegou muitos alunos da escola de motoristas. Isso aí. Tem sim. Uma manifestação aqui da nossa colega Bibi Modesto. Conhece, João? Grande! Grande Conceição. Obrigado, Conceição. Deixa eu achar um comentário aqui que eu achei interessante, já que nós tocou no assunto do Marcelo. Cadê? Aí teve um colega aqui que colocou, se eu não me engano, foi o primo. Agora eu perdi, graças a Deus, tantos comentários aqui que eu acabei me perdendo. Ele falou para lembrar também do instrutor Carlinhos, né? Também. Grande Carlinhos. Eu vou mais a fundo, Daniel Carlinhos, também, né? Daniel fez um teste comigo na época, Daniel. Aí ele saiu da empresa e o Marcelo ficou como monitor líder, né? E o Carlinhos, eu fui motorista orientador quando o Carlinhos era monitor. Grande Carlinhos. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, essa aqui que eu aproveitar a pergunta do Elivelton Ortiz. Ele pergunta: boa noite, João. Sobre os motoristas, qual a iniciativa sobre manter o motorista do transporte coletivo incentivados durante todos os problemas de pandemia? Todos os trabalhadores estão passando por momentos financeiros complicados, os motoristas de ônibus também passamos esse problema. Quais são os incentivos e os próximos para que os motoristas continuem motivados? Grande abraço. E aí eu já embalo a outra pergunta que nós vamos fazer para todo mundo que passar aqui. Média salarial, que é um dos motivos também, né? Salário é bom, Garcia? Salário? Falar de dinheiro? Ou quem não gosta de dinheiro aí? Quem não gosta, né? Com certeza. Boa. Deixa eu falar. Vou começar com a pergunta, respondendo a pergunta do nosso amigo Erivelto, grande Erivelto, né, meu parceirão, meu amigão, e depois eu caio na sua, Edson, grande professor Edson. Vamos lá. Erivelto, nós aqui de Campo Grande,
e a empresa que eu trabalho, ela tem um diferencial. Nós já tivemos sorteios que levou motoristas para a praia, com um acompanhante, com tudo pago, né, passagem de avião e tudo incluso. Nós já tivemos várias premiações, nós já tivemos cantina, várias coisas que nos motivou até a pandemia. Então, quando chegou na pandemia, o que aconteceu? Com o fechamento de alguns comércios e com a redução do quadro de funcionários de muitas lojas, de muitas indústrias, de muitos segmentos, que mesmo que tudo isso acabe, as pessoas falam assim que nós não voltaremos ao que era, vai existir o quê? Um novo normal, né? E com tudo isso que se diminuiu também o cliente, reduzindo então a receita da empresa, né? Só que nós, da empresa que eu trabalho, nós começamos novamente esse ano uma premiação, que é esse incentivo que ele falou, e dentre outras empresas do Brasil, eu conheço empresas aí que estão sorteando outras coisas. Nós sorteamos para 15 motoristas R$100 para cada um. Nós temos o privilégio hoje de conseguir fazer isso. Mas para quê? Para que justamente isso que o Erivelto falou, devido à pandemia, perdemos, agora com o fechamento, né, parcial aí de algumas lojas de comércio, nós perdemos a hora extra. O condutor hoje ele não tem hora extra, porque o reforço que ele fazia como hora extra, ele parou o reforço, porque é uma matemática simples. Reduz o cliente, reduz o ônibus. Às vezes a pessoa fala, que nem eu falei para o da Silva há pouco, é difícil agradar gregos e troianos. O meu problema não é o mesmo problema do da Silva, que também não é o mesmo problema do professor Edson. Então, nós somos 3 pessoas que temos problemas diferentes, né? E não existe nenhum segmento que consegue agradar a todos. Por exemplo, a padaria. Tem reclamações que o pão está muito salgado. O outro queria um pouquinho mais de sal no pão. O outro quer um pãozinho mais crocante. Então, eu tenho um amigo padeiro que ele também fala, João, não é só vocês no coletivo, não. Nós também temos algumas reclamações assim que, às vezes, para agradar um, você desagrada o outro, né? Então, às vezes, quando retira um carro da linha, realmente, a gente faz de tudo. Criamos umas bacias que um carro atende 2 ou 3 linhas, justamente por causa disso, para suprir. Porque hoje, se você colocar na ponta do lápis o custo do diesel, o custo de um pneu, o custo de um motorista, não é viável você ficar rodando com um carro vazio. Mas nós precisamos prestar um serviço de qualidade para os clientes, sim. E nós fazemos de tudo. Escutamos todas as reclamações, escutamos uma a uma, e não fica uma reclamação sem respostas. E tentamos adequar e fazer o melhor para atender o cliente. E também, atendendo o cliente, dando uma operação para o motorista, dando uma condição de trabalho do motorista confortável. Hoje, se o motorista ele precisa trocar de horário, a gente faz de tudo para trocar o horário dele. A gente faz de tudo para conseguir melhorar para ele. João, eu preciso de uma folga, eu preciso visitar um parente, a gente faz de tudo para tentar conseguir isso para ele. Isso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na empresa que eu trabalho. E nós temos muitas empresas que trabalham assim. Então, respondendo a pergunta do meu amigo Erivelto, a gente tenta adequar melhor escala, melhor forma de trabalho para aquele condutor, mais conforto para ele. A gente procura colocar os melhores carros para ele trabalhar. Todos os nossos motoristas, nós trocamos os carros dele. Se tem um carro bom pedido na manutenção, a gente não vê a hora de liberar aquele carro para colocar em operação, para que o nosso motorista trabalhe com conforto, porque ele precisa transmitir segurança para o cliente. E segurança se dá com o motorista bem treinado, com o motorista trabalhando confortavelmente, querendo estar ali trabalhando. Quer sair de casa feliz e chegando em casa feliz. Fala para a esposa, eu tenho orgulho de ser motorista de ônibus. Lá na empresa que eu trabalho, cuida de mim. Se a gente bater a meta de combustível, eles vão me dar uma premiação de R$100. A gente vai sortear entre 15 motoristas R$100. Isso eu estou falando numa época de pandemia, numa época onde a receita não bate. A gente não consegue transportar a quantidade de clientes suficientes para cobrir as despesas da empresa. Beleza. Momento abraço aqui. Já estamos terminando a nossa live, tá, pessoal? Momento abraço aqui. A Noir, grande Noir, instrutora, professora Noir. Boa noite a todos, dando boa noite dela. Também quero registrar aqui também outro professor, esse você conhece também, né, o João Emerson Luciano. Grande Emerson, meu amigão. Foi meu professor, viu? Professor. Acho que foi professor de todo mundo. Carga indivisível. Carga indivisível. Nossa, professor.
Também foi meu professor de carga indivisível. Tem outro instrutor aqui, ó. Felipe Dalton. Todos foram meus professores em diferentes etapas da minha formação. Tenho grande admiração pelo trabalho de vocês. Quando eu estava buscando minha qualificação profissional, imaginava um dia ser um profissional como vocês. Nossa, que legal. Já é. Nossa, obrigado, Felipe. Tem uma pergunta aqui, João. Essa eu não posso encerrar. Já a segunda vez que o Ronaldo coloca aqui. Falar sobre o atendimento a pessoas com necessidades especiais, João. Como que é feito no transporte coletivo de Campo Grande? Volta a frisar. É uma honra receber os alunos que vocês treinam. É muito pouco a parte que você tem que tratar na parte de teoria. Vocês passam legislação, vocês fazem treinamento com eles, vocês vedam os olhos deles, vocês fazem assim, inúmeros treinamentos, todos vocês, em geral. Se ele vem de Corumbá, se ele vem de uma cidadezinha do interior, vocês qualificaram ele. Todo condutor que chega para nós, com categoria D e com curso de coletivo, eles foram bem treinados na parte de atender os PCDs. Né? E aí, gente, cabe a nós, na empresa, treinar no atendimento, vamos dizer assim, não diferenciado, porque eles não são diferentes. Eles precisam, às vezes, que o motorista puxe o freio de mão, vá até ele, embarque ele no elevador e pergunte onde o senhor vai descer. Peça um espaço ali naquela área destinada à cadeira, né, para que ele se desloque para lá, e ele é um passageiro comum. O nosso amigo PCD, ele é um passageiro comum, é um passageiro como qualquer um outro. Só que ele precisa de uma atenção melhor do motorista, porque ele depende que o motorista baixe o elevador para ele e suba o elevador e depois pergunte onde ele vai descer. Porque muitas vezes ele não tem acesso à campainha. Muitas vezes a campainha está longe dele, ele não consegue chegar por conta de ter alguém ali, e ele pedindo licença, às vezes a pessoa não escuta, está com fone de ouvido, e você precisa, como condutor, saber onde ele vai descer, e cuidar ele pelo retrovisor, caso ele precise de alguma coisa. O deficiente visual, ele tem ali do nosso lado direito um banco amarelo exclusivo para ele. Ele embarcou, já tem um banco exclusivo. E assim, cabe ao nosso motorista, nosso condutor de vidas, se tiver alguém sentado ali, com muita educação, pedir para aquela pessoa ceder o lugar para o deficiente visual. Existe um programa hoje no celular deficiente visual, onde ele aciona e chega no tablet do motorista, do condutor de vidas, onde está o deficiente visual. Aquela localização que ele se encontra, para que melhore o embarque dele. Beleza. Tranquilo. Vamos lá, acho que está na hora de encerrar, né? Tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente... Fala aí, Daci, o que você pegou aí? Só uma pergunta com relação que você, Edson, tinha perguntado. Eu não sei se eu não compreendi direito com relação ao salário. Você falou do... Não falou, né? Vamos ao... O Daci vai querer saber cifras. Hoje o salário do motorista aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, visto, dado pela convenção coletiva, ele é de 2.100 e alguma coisa. 100 ou 100 e alguma coisa. Eu também nunca lembro. 2.100 e alguma coisa, né? Então, esse é o cargo horário 7h20 com uma folga semanal com um domingo por mês. Agora, tem o nosso amigo que faz as 52 horas extras. Aí ele melhora isso daí. Hoje, uma hora extra gira em torno de R$14. Show. Aí façam suas contas. A vantagem que eu sempre falo do transporte coletivo urbano é essa oportunidade de poder fazer hora extra, né? Coisa que a gente não encontra, talvez, num rodoviário que faz hora extra, muitas vezes é banco de hora, né? Verdade? Mas uma coisa, professor, que o da Silva frisou aí, que eu não posso deixar de ressaltar, é que muitas vezes o condutor, ele vem para a empresa falando assim, eu quero ficar em casa, eu quero estar aqui porque eu estou mais próximo da minha família. Sim, só que não é tudo mar de rosa. O motorista de transporte coletivo, ele sofre muito, ele chega em casa cansado, ele chega em casa mais esgotado, às vezes, do que o motorista rodoviário. Verdade. E às vezes aquele tempo que você tem, quando você sai do seu primeiro pega, da Silva, 8h30 da manhã, que você chega em casa 9h, 9h30, para voltar às 11h, às vezes sua esposa está trabalhando, seu filho está na escola, você não tem esse acesso a ele. E quando muitos motoristas reclamam para a gente assim, João, quando eu chego em casa 9h, meu filho está dormindo.
Então, assim, muitas vezes você está próximo da família, pode ser um certo distanciamento, porque quando chega a sua folga, você está moído. O motorista de transporte coletivo urbano, ele está moído, porque ele troca muito de marcha, ele usa muita embreagem, ele tem uma concentração enorme. Tem motorista que, quando sai do transporte coletivo, ele para, senta e fecha os olhos, porque, assim, a concentração que ele desempenhou nas 7h20 no Afonso Pena, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoal, nós temos algumas vias de trânsito aqui que é muito complicado. Então, quando ele sai do Afonso Pena, cai no Mato Grosso, depois cai numa 13, e pegando uma 15, sai na Calógeras, quando ele chega em casa, ele chega totalmente cansado. Então, muitas vezes, da Silva, a pessoa ela vem para o coletivo com esse pensamento, vou ficar mais próximo de casa, só que o desgaste físico não cobre isso daí. Então, ele prefere, às vezes, ficar 2, 3 dias trabalhando no rodoviário fora de casa, porque ele chega muito mais bem descansado, e depois, quando tiver o nosso amigo aqui do transporte rodoviário, interestadual aí, eu vou perguntar para ele sobre os caixinhas, que o motorista do transporte urbano, infelizmente, não tem caixinhas. Caixinhas que o do turismo tem, do turismo tem, o do rodoviário tem. Uhum. O coletivo tem, às vezes aparece um café, sempre tem um passageiro ou outro, né, que, querendo ou não, às vezes você está um bom tempo naquela linha, você acaba fazendo amizade, isso é natural, e você tem aquele passageiro que agrada com uma chipa, agrada com um café, né? Isso aí quando dá tempo, olha só que importante isso, da Silva, quando dá tempo do motorista descer, que muitas vezes o condutor ele trabalha 3 a 4 horas sem descer do veículo. Ô, João, me diz uma aí. Eu fiquei sabendo que eu conheço um condutor aí que ele ficou, acho que uns 16 anos no transporte coletivo. E ele tem a perna pro lado esquerdo, parece que é tudo depilada. Não, do lado direito. É onde fica grudada no capu. Se identificou quem era o meu amigo. Deixa eu falar para você, isso daí é uma característica de muitos condutores do urbano, porque do rodoviário, o motor é lá atrás. Então, as pernas do motorista do rodoviário, elas ficam folgadas ali. Já do motorista urbano, a perna direita fica encostada no capu que protege o motor. Então, aquilo ali existe uma certa temperatura, o qual fica assim, não todos, mas assim, os mais vaidosos ficam um pouco depilada. Beleza, gente, infelizmente quero agradecer a participação de todas, mas não vai dar para continuar, porque já deu 1h10, eu falei pro João que no máximo às 8 horas já vamos liberar ele. Mas, João, Edson, fala. Só tem um tempinho rapidinho, só com relação a hoje, João. Tem vaga hoje para quem quer entrar no mercado? Hoje, ele pode levar um currículo na empresa? Vamos falar de hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento, aquilo que o nosso amigo lá atrás perguntou. Hoje não. Por quê? Por conta do comércio estar fechado, nós temos a frota reduzida. Nós estamos com motoristas de folga. Então, hoje, o quadro de motorista está maior que a necessidade. A oferta hoje está bem reduzida, porque a demanda está pouca. Então, hoje não. Porque, assim, beleza. O quadro está... Agora, depois que esses decretos acabarem, depois que a gente pede muito a Deus aí que diminua, né, essa Covid aí, que volte a operar para que os nossos colegas voltem para o trabalho, ou os que pretendam entrar no sistema aí, que tenham chance também, aí sim, da Silva. E com certeza a gente vai estar avisando vocês aí que o canal, ele também vai criar essa oportunidade de a pessoa estar buscando uma vaga de emprego ali, vocês vão estar postando essas vagas de emprego, né? Isso é uma coisa muito interessante, que eu já comentei lá na empresa, que o pessoal gostou muito dessa ideia de vocês aí, vocês estão de parabéns por essa iniciativa do canal, tá? Não só de criar um canal, mas de querer passar para as pessoas a realidade, o que está acontecendo na realidade. Tá? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Da Silva, antes de dispensar o João, vamos falar da nossa próxima live de segunda? Porque se o João for embora, todo mundo vai embora com ele, ainda ninguém vai escutar. Vai escutar, né? O que vai acontecer segunda-feira, da Silva? Segunda-feira que vem? Né? Segunda-feira aí teremos aí grandes convidados também, com a nova live falando sobre a nova atualização do Código de Trânsito brasileiro, né? Onde traz aí algumas mudanças
a contar aí de abril. Então, nós teremos aí a presença já confirmada do instrutor, né, instrutor aí, Fábio Nantes, do Kleiber, né, instrutor também. Lá de Dourados, o Kleiber. O Kleiber de Dourados, né? O Edson, e temos... Mas quem é Edson? Aí tem o Kellis também, que é instrutor militar do Exército Brasileiro. Ele vai estar conosco. E mais temos mais uma carta na manga aí que a gente está querendo solicitar, né? Vamos ver. Se o cachê dele não for caro, né? Gastou todo o dinheiro com o cachê do João hoje aqui, não sobrou quase nada no caixa aqui. E antes de encerrar também, Edson, você já colocou aí no rodapé, eu já vi com relação ao canal, né, o YouTube, né, a gente está transmitindo pelo Facebook e temos também o Instagram. Então, quem puder seguir a nossa página, se inscrever no canal, compartilhar, a gente agradece, sempre será bem-vindo aí. E diariamente a gente está tirando dúvida também lá no chat do canal. Então, alguém tem alguma dúvida ou questionário, quer fazer alguma pergunta, pode estar perguntando para a gente lá no canal, no YouTube, né, e que a gente está respondendo conforme o tempo nosso aí também. João, suas considerações finais. Meu muito obrigado, cara, pela sua presença ilustre no nosso humilde canal aqui. É isso, eu que agradeço a oportunidade. Sucesso para vocês. Voltando a frisar, excelente ideia que vocês tiveram. Continuem firme. O que depender de nós aqui do transporte coletivo urbano, nós vamos estar com vocês, tá? Podem contar comigo para o que der e vier. Qualquer momento pode chamar. Tamo junto, vamos crescer junto, tá? E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Continuem, criem ideias. Essa daí que eu citei para vocês aí é uma ideia que está já sendo esperada quando vocês criarem esse canal, porque nós temos amigos que vão e vêm, né? Nós temos amigos que vão para outros segmentos, que depois voltam para o transporte coletivo, e vocês, com essa indicação de vocês no canal aí, que nós vamos estar ajudando vocês, atualizando constantemente, vai ser muito bom. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de tudo isso aqui que está começando agora, eu fazer parte do começo, para mim, é uma honra, né? Agradecer a todos que participaram, obrigado, meus amigos, e quem não me conhecia, né? Eu sou o João Dark, trabalho como monitor na empresa de transporte coletivo urbano aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por terem participado da live com a gente. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas, mas fica aqui, eu vi a quantidade de pessoas que participaram aqui, fica um carinho enorme, enorme da minha parte, a todos vocês aí, que despenderam uma hora do dia de vocês aí para atender a gente aqui na live, tá? Segue os guri aí, os guri têm sucesso, vai dar muito certo esse canal deles, e nós somos privilegiados que nós estamos entrando agora no começo. Quando bombar, eles não vão ter tempo para atender a gente, não. Aonde? Obrigado, João. Da Silva, suas considerações finais para nós liberar o pessoal. Beleza. João, a honra é nossa, pode ter certeza disso, né? Ter você aí fazendo parte, logo no início do nosso canal, nossas primeiras lives aí. A honra, com certeza, é nossa. Você é um grande profissional, passou muito conhecimento para a gente, onde a gente consegue replicar em sala de aula. Hoje a gente é o que você falou, provavelmente, com certeza, eu acho já realmente que grande parte do que a gente passa hoje foi porque a gente aprendeu com você, pode ter certeza disso. E agradecer aos demais aí que estão acompanhando o canal também. Agradeço a participação de todos e sempre serão bem-vindos a participar nas próximas lives aí e acompanhando nossos vídeos, tá? Beleza, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Obrigado, João Dark. Obrigado, instrutor da Silva. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Acompanhem nós no Facebook ou no YouTube. Mas próxima live, segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser, estamos de volta. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos, uma ótima semana e se cuidem e usem o transporte coletivo.